Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição falando de política. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estará hoje em Brasília pela primeira vez após a vitória nas eleições. Lula vai participar de reuniões com a equipe de transição na capital federal. O principal assunto da reunião é a proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição. A proposta tem sido estudada pela equipe do presidente eleito como a saída para liberar os recursos necessários para que o petista cumpra os principais compromissos de campanha, principalmente a manutenção do Auxílio Brasil a R$ 600 e o pagamento de um adicional de R$ 150 a cada criança de até 6 anos das famílias beneficiárias. Lula também conta com a PEC para corrigir o salário mínimo acima da inflação, isentar do imposto de renda pessoas que ganham até R$ 5.000 e garantir recursos para os programas Farmácia Popular e Auxílio Merenda. A estimativa é de que todas essas despesas tenham um custo de, no mínimo, 119 bilhões de reais. Verba essa que não está prevista para o orçamento federal do ano que vem. Membros do PT e políticos que auxiliam Lula no processo de transição consideram a PEC como a estratégia mais segura para que ele consiga bancar as propostas no ano que vem. A equipe do presidente eleito tem até um plano B, que é a edição de uma medida provisória após a posse de Lula com a liberação de créditos extraordinários. Contudo, neste caso, o futuro governo teria que discutir outra proposta para flexibilizar o teto de gastos, norma que proíbe o aumento de despesas públicas acima da inflação. Além do encontro com a equipe de transição, o presidente eleito tem reuniões nos próximos dias com autoridades do Legislativo e do Judiciário. O petista vai conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. E ainda falando de eleições, o Ministério da Defesa prometeu entregar amanhã ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório das Forças Armadas sobre o funcionamento das urnas nos últimos pleitos. Os militares se comprometeram a realizar uma auditoria do pleito diante de questionamentos do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores sobre a honestidade do processo eleitoral. Os militares foram convidados pelo então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, para integrar a Comissão de Transparência das Eleições, criada em setembro de 2021. Além de integrantes das Forças Armadas e de representantes da Corte Eleitoral, participam do grupo especialistas em tecnologia da informação e membros da sociedade civil. O relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação foi realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas e deve ser analisada pelo TSE a partir desta quarta-feira. Agora mudamos para a economia. O número de brasileiros com dívidas caiu em outubro. A informação foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O endividamento dos brasileiros caiu 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior, passando de 79,3% para 79,2%. Esse resultado chega após 3 altas consecutivas divulgadas pela CNC. O resultado desse levantamento mostra que o percentual de endividados está um pouco menor entre todas as classes, tanto entre as famílias de rendas consideradas baixa e média, com até 10 salários mínimos, quanto para as que contemplam renda acima desse valor. Só que mesmo com a baixa geral em outubro, nos últimos 12 meses a proporção de endividados no Brasil cresceu 4,6 pontos percentuais. O Paraná registra o maior endividamento populacional, seguido pelo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Já Goiás é o estado com menor número de pessoas com dívidas. Entre os endividados, a maioria tem parcelas atrasadas no cartão de crédito.
pouco mais de 86% do total. Em segundo lugar, aparecem os carnês, com quase 20% da população endividada. Obrigada pelas informações, Maria Clara Leite. No destaque internacional, o governo dos Estados Unidos apreendeu mais de 17 bilhões de reais em bitcoins roubados. O crime foi cometido por um criador de sites americano que roubou as criptomoedas de um mercado da Dark Web. Vamos conferir. James Zong, de 32 anos, se declarou culpado de cometer fraude eletrônica em setembro de 2012. Na época, ele obteve ilegalmente 50 mil bitcoins, segundo promotores federais de Nova York. Os agentes recuperaram o dinheiro digital em compartimentos ocultos e dispositivos escondidos sob o piso da residência de Zong, em Gainesville, na Geórgia. Por pelo menos 10 anos, o dinheiro digital se transformou em um mistério de 3,3 bilhões de dólares, disse o procurador Damian Williams. Os promotores dizem que Zong fraudou o Silk Road por meio de transações rápidas de cerca de 9 contas anônimas que enganaram o sistema de retirada da plataforma para depositar dinheiro em sua conta. Zong pode pegar mais de 20 anos de prisão por seus crimes. Até seu fechamento pelo FBI em outubro de 2013, o governo americano se referia ao Silk Road como o mercado eletrônico criminoso mais extenso e sofisticado da internet. E antes de encerrar, falamos de esporte. Faltam apenas 12 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do Boletim Esquenta Catar com o Leonardo Félix. E eu tenho uma pergunta para você que nos assiste. Por acaso você gosta de café? Pois essa bebida tão popular aqui no Brasil também é amada lá no Catar. Mas ela não é exatamente como estamos acostumados aqui não. Confira. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos conhecer um pouco mais a cultura e costumes catares. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, servir café árabe é uma tradição muito presente no Catar e seus vizinhos na região do Golfo Pérsico, até ser considerado um símbolo da hospitalidade do país anfitrião do Mundial. A bebida amarelada, que tem consistência de chá, tem forte sabor de especiarias. A origem do café gawá se deu há 600 anos, com a introdução do café etíope na região. A bebida é sempre servida na cafeteira dalá e colocado na finjan, um tipo de xícara fina. Os habitantes seguram o copo com a mão direita e evitam enchê-lo até a borda. Beber café está tão enraizado na cultura do Catar que recusar uma xícara é considerado ofensa. Fica ligado, hein? Então faltam 12 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Todo mundo aí na contagem regressiva, né, gente? Olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Não saia daí, porque eu espero você. Até mais.